e discussão de obras cinematográficas, né, do cinema, da TV também. Então a gente escolheu iniciar com Encanto, que é a nova animação da Disney, que é a atual vencedora do Oscar de melhor animação. E para ajudar a gente a discutir e a entender melhor o filme, a gente chamou a Marina Heinen, que ela também ela integra aqui a Unicinos, ela faz parte do PPG. Ela é formada pela PUC-RS e ela tem mestrado em psicologia clínica pela mesma universidade. Ela tem especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência pelo Instituto Weiner, não sei. Atualmente, além de integrar o nosso PPG, dentro do grupo NEFAV, né, que é o Núcleo de Estudos de Família e Violência, ela está realizando uma especialização em psicoterapia e intervenções familiares. Então, a gente quer te agradecer de novo, agradecer pela sua presença mais uma vez, por ter aceitado nosso convite para falar desse filme tão legal aí. Seja bem-vinda. E também agradecer ao pessoal pela presença e dizer que quem quiser ficar à vontade para ligar a câmera, para fazer comentários através do chat, também pelo microfone, fiquem bem à vontade. E um bom evento para todos vocês. Obrigada, Fran, pela abertura. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando foi feito o convite para mim, para eu estar aqui, podendo falar com você sobre esse filme. Eu já tinha assistido o filme quando as meninas fizeram o convite. E na hora, assim, eu aceitei quando as meninas me mandaram uma mensagem. Porque quando eu vi o filme, e até por eu estar inserida e estudando muito a temática das relações familiares no meu doutorado, acaba que né, vi o filme fazendo várias já conexões, pensando em aspectos que aparecem no filme, como isso aparece nas pesquisas, como apareceu na primeira pesquisa que a gente já realizou, e mais do que isso, poder pensar também como eu posso usar isso na clínica. Eu atendo em consultório, eu atendo crianças e adolescentes, então acho que é bacana a gente também pensar hoje em unir a clínica, a pesquisa, né? E a minha ideia também é trazer como a gente pode usar esse filme como um recurso legal, assim, na nossa prática clínica. Então, eu separei alguns slides para a gente ir conversando e poder trazendo algumas informações importantes para vocês. Ai, calma, olha, botei em tela cheia, mas eu não compartilho. Peraí que eu vou voltar e vou compartilhar. Já dá para ver em tela cheia, Fran? Sim, dá para ver. Sim. Então, esse filme, acho que ele tem muitas riquezas, né? E tem muitos assuntos interessantes que a gente pode olhar por diferentes paradigmas aí da psicologia. E a gente, conversando com as meninas da Liga, a gente optou por ter um olhar, assim, muito mais para as relações familiares desse filme e, especialmente, né, para a individualidade e questões que aparecem relacionadas à personagem principal, né, que é a Mirabel, que a gente vai falar sobre ela já já. Mas, claro que o filme, né, traz muitas percepções, e pode ser que cada um de vocês que já assistiu o filme, se não assistiu, né, nós super indicamos que vocês possam assistir. Claro que cada vez que a gente vê, né, um filme, a gente vê a partir do nosso olhar, levando em consideração os nossos estudos, então pode ser que surjam outras coisas, né, e que também vai contribuir aqui com a nossa discussão. Então, pensando no filme Encanto, e essa imagem, assim, ela é da casa, né, da família Madrigal, a gente tem, no entendimento, né, da família, e é relacionado à minha temática de estudo no doutorado, no grupo da professora Denise Falck, a gente entende a família levando em consideração os subsistemas que fazem parte dessa família, né? Então, nós vamos ter o subsistema conjugal, que a gente consegue identificar no filme, o subsistema parental, fraternal, e no meu doutorado eu pesquiso sobre
a relação entre pais e filhos, de maneira mais específica sobre a forma como os pais educam as crianças. Então, a gente também vai precisar considerar, quando a gente fala em família, quais são as relações que se estabelecem. E quando a gente recebe os pais na clínica, a gente já consegue ter uma ideia de como é essa família, seja pelo relato, pela forma como eles se organizam na sessão, se vêm pais e a criança junto, ou mesmo no contato já inicial que a gente faz no telefone, né, ou por mensagem. Então é importante que a gente possa perceber as relações que se estabelecem na família, que sempre vão ter relações, sejam elas agradáveis ou não, mas como que estão postas essas relações. Tem um fator de transgeracionalidade que a gente percebe muito forte nesse filme e também nos pacientes que a gente atende, quando a gente olha, né, que a criança ela vem para psicoterapia, ou mesmo a gente pode considerar a personagem principal desse filme, se ela viesse aí para o nosso consultório, o quanto nós temos que levar em consideração que ela traz junto com ela uma família, não fisicamente, né, por vezes ela vai estar sozinha ali no consultório, mas que junto com ela tem hábitos, conhecimentos, formas de se relacionar que são advindas de questões transgeracionais, que são processos que vão ser transmitidos, né, de geração para geração e que estão se mantendo hoje, através do funcionamento da família. E algo importantíssimo é que também, diante de todas essas relações, a gente também tem que olhar para as individualidades de cada membro dessa família. E isso envolve considerar tanto questões de pontos fortes dessas pessoas, quanto algumas dificuldades ou sintomas que cada um pode ter. Então, quando eu trago esses conceitos para vocês e essas reflexões iniciais sobre família, é importante que a gente possa considerar, esse nosso encontro vai ter um olhar sistêmico para as relações que vão ser compreendidas ali no filme, diante da complexidade que é a relação que se estabelece entre os familiares. E aí, quando a gente fala da família do filme, é a família Madrigal que a gente está falando. Aqui eu botei uma fotinho do filme, né, com todos os integrantes um pouquinho mais perto aí, para a gente poder enxergar. E essa é uma família que traz questões passadas muito fortes, apesar da gente não ser falado sobre isso, tem questões do passado muito intenso, um passado sombrio, uma história sombria que aconteceu, da perda, né, do avô, no caso, o marido, né, da matriarca da família, e o quanto, nesse momento sombrio, também acontece um milagre. Essa família, ela é abençoada com um milagre, com a chama da vela, e também é abençoada com um lugar para se viver, um lugar protegido. Não só a casa, né, a casita que eles chamam, mas um lugar abençoado, uma comunidade. E cada um da família é abençoado por um dom. E esse dom, não basta tu ter o dom, tu tem que ter o dom e tu tem que ajudar. E aí eu fiquei pensando como a gente podia falar nessa família, que é bacana que quando a gente está com uma criança no consultório, assim, que a gente possa perguntar para ela nos apresentar a família dela. Por mais que a gente já conheça, em parte, a família em função do contato com os pais, o contato anterior, do que os pais nos trouxeram, é importante que a gente possa perguntar para a família nos apresentar, para a criança nos apresentar a família. Seja por um desenho, seja por identificar ursinhos que se pareçam com cada um da família, né? Então eu tenho um ursinho mais maiorzão, eu tenho um menorzinho, que tem uma cara mais fofinha, um que tem uma cara mais braba, que eles possam identificar isso, assim como com personagens de filme, né? Então muitas crianças têm acesso, né, aos novos filmes que estão aí sendo lançados, e a gente pode utilizar esses filmes para auxiliar no nosso entendimento da percepção da criança. E aí nada mais justo do que a gente poder conhecer a família Madrigal
sendo apresentada pela Maribel, que é essa personagem que está um pouco mais evidente aí nessa cena, né, nessa fotografia. Então, as meninas vão compartilhar com vocês um vídeo, né, um pequeno vídeo, que a gente vai conhecer um pouco a família Madrigal, para depois a gente começar a falar sobre pontos bem importantes que aparecem aí nessas cenas que a gente vai ver e no decorrer do filme. E essa é a cena de uma das músicas que super fica na nossa cabeça. Me avisem se tiver dando. Obrigada, Fran, por ter compartilhado. Eu fico com vontade de cantar essa música, fica na nossa cabeça. Então, acho que é bacana a gente poder ver como a Mirabel apresenta a família dela. E mais do que isso, a gente já consegue ver várias olhares e uma expectativa gigantesca dessa comunidade, né, das crianças ali, as mais novas, em conhecer essa família, em conhecer quais são os dons de cada um. E aí a gente consegue perceber na música, eu coloquei aqui alguns trechos que chamam um pouco mais de atenção para a gente poder discutir, né? Ela fala no início: no nosso lar todo mundo é brilhante e cada estrela tem seu jeito de brilhar. A gente viu, né, o quanto que eu comentei, esse dom é uma bênção que cada um recebeu, né, e o quanto eles são valorizados e vistos e agradecidos por ter esse dom para poder ajudar os outros, né? Então, se tu tem dom, né, tu é brilhante, tu é útil, né, e tu é visto ali naquela família. E cada um tem seu jeito de brilhar, tanto no sentido de cada um tem um dom, né? Então a tia Pepa controla o tempo, a mãe da Mirabel, ela faz comidinhas que melhoram o teu humor ou a tua lesão, né? O teu machucado. Ela tem 3 primos, né? Sendo que 2 deles já têm dons, são bem diferentes, assim, específicos cada um dos dons, né? Então, uma escuta muito, o outro imita, não só a voz, mas ele personifica ali a pessoa, imitando a postura. E ela tem 2 irmãs, né? 2 irmãs que se destacam bastante nesse filme também. E a gente vai falar delas. Então, a gente vê que cada um tem seu jeito de brilhar, de ter seu dom, mas também o quanto cada um tem seu jeito de brilhar. Também a gente pode pensar o quanto a Mirabel, que não tem um dom, e aí as pessoas ficam pedindo qual é o dom dela e ela não fala, mas depois a prima, que escuta muito, percebe que as crianças perguntaram e diz que, ué, a Mirabel não ganhou um dom. Ela também quer brilhar de alguma forma, ela também quer ser vista de alguma forma. A Mirabel diz que fique claro, a abuela manda aqui. Eles chamam essa avó, né, de abuela. Todos ali na família, na comunidade. E aí, isso é algo bastante intenso, porque quando ela sai do quarto, ela já sai, ela tem uma postura, essa avó, assim, né, que por vezes intimida, por vezes não, claramente mostra quem manda ali na casa e na comunidade. E o quanto essa postura de eu mando aqui também mantém a família funcionando da forma que funciona, de cada um não medir esforços para colocar o seu dom a favor da comunidade. E aí ela traz que, a avó traz, quando a avó fala nessa música, nos dedicamos à nossa gente, pois o milagre é como um presente. Então, eles têm como uma crença muito forte da família, um valor muito forte da família, servir a comunidade. E no início do filme, a avó diz para Mirabel, quando ela está explicando para Mirabel, né, o que é o milagre, que cada um da família foi abençoado com um milagre para ajudar a comunidade. E a comunidade precisa dessa família. Então, esse presente que ela recebe numa situação tão difícil que foi a perda do marido, do avô Pedro, né, o marido da abuela, o quanto foi um presente ter esse milagre de ter um lugar, um refúgio, um lugar seguro para morar,
e também ser presenteada com dons para ajudar a comunidade. E aí, na música, eles também falam que os netos e os bisnetos irão honrar os milagres. Então, a abuela teve 3 filhos, a Pepa, a Julieta e o Bruno, e aí a gente não sabe muito sobre o Bruno até o momento, porque não se fala sobre ele, a Mirabel fala pouco sobre ele nessa música, e que os netos, e se vier bisnetos, devem honrar o milagre. E aí a gente vê já vê uma rigidez muito grande dessa fala da avó e uma expectativa muito grande de que se deve honrar ao milagre que se tem, ao dom que se tem. Então, no final, a Mirabel tentando sair daquela situação de todo mundo, e a Mirabel, perguntando do dom dela, e ela diz, família perfeita, e eu sou da família então, né? O quanto ela vê, e a comunidade, de certa forma, associa, né, a família perfeita, a família agraciada com os dons, a família que organiza ali a comunidade, que ajuda a comunidade como uma família perfeita, e ela não tem o dom, né? Então, ela afirma ali, né? E então, eu sou da família, né? Eu não tenho dom, mas eu sou da família, né? Então, vem, desde a música inicial, aí a gente consegue perceber uma pressão que a Mirabel sente. E tudo vai muito bem até um pedaço do filme, e a gente percebe que a Mirabel, né, gente, ela não ganhou um dom, ela é a única que não tem um dom, e quando ela vai receber o dom, a avó dela diz assim, você é incrível, Mirabel, qualquer que seja o seu dom, vai ser tão especial quanto você. E aí acaba que no momento da celebração, a Mirabel não recebe um dom. E aí a gente consegue ver muito claramente na expressão da avó uma cara de decepção imensa, e o quanto, com essa frase da avó de você vai receber um dom tão especial quanto você é incrível, e ela não recebe um dom, eu gostaria de conversar com vocês também depois e o que fica para Mirabel, né? Como é que ela se sente, o que ela pensa dela, no momento em que dizem isso para ela, tem uma expectativa imensa sobre ela, mas ela não é agraciada com um dom. Então, a gente fica percebendo já uma carga, né, de transgeracionalidade, uma carga emocional muito grande associada à família e a ter um dom. E aí, no final dessa musiquinha, chega um vizinho que muito provavelmente quer agradar, e ele diz que ele trouxe um presente para Mirabel, que é um presente especial dos não especiais, né? Ele tenta colocar panos quentes ali na situação, dizendo que, tu não tem um dom, então eu te trouxe aqui um presente, e ela fica com uma cara assim, né, né, assim, agradecendo, mas incomodada, porque talvez ele tá piorando ali a situação. E a Mirabel fica, durante o início todo do filme, me parece tentando acreditar ali, não, mas eu sou aceita, eu sou da família, né? Eu não tenho dom, mas a família é perfeita, eu sou da família, eu faço parte também. E aí, quando essas criancinhas muito ansiosas perguntam para ela qual é o seu dom, elas descobrem que a Mirabel não tem dom, a Mirabel diz, mas eu sou abençoada já, eu sou abençoada porque eu já tenho uma família, eu tenho essa família, então isso é a minha bênção, assim, né? E aí uma das menininhas diz, eu acho que o seu dom é não perceber a realidade, né? Algo assim a menininha disse. E o quanto a Mirabel faz essa busca incessante aí de tentar se encaixar na família e aceitar essa situação dela não ter dom e ver outras coisas positivas, mas acaba que os outros também pesam muito no momento em que eles se decepcionam de uma maneira muito intensa ao saber que ela não tem um dom. E aí, a Mirabel tem como um lema, deixar minha família orgulhosa. Quando ela vai receber o dom, assim como antes dela começar essa música, ela acorda de manhã cedo e ela diz, deixar minha família orgulhosa. E dá um suspiro, assim, né? Ela tem essa regra de orgulhar a família, de honrar a família de alguma forma. Todos os outros membros parecem honrar a família pelo dom, por ter o dom, por ajudar, por estar sempre ali disponível.
E ela não tem um dom, mas ela quer deixar a família orgulhosa, ela quer, do jeito dela, contribuir. E aí, tem uma fala muito forte que a avó fala, quando a Mirabel está tentando contribuir, e ela é um pouco, me parece, tá, assim, no filme, um pouco desajeitada, assim, né, e também acho que é por essa pressão toda, assim, então, às vezes, ela bate nos outros quando tá caminhando, ela derruba umas coisas, e aí tem uma cena que ela quer dar um presente para a avó antes da cerimônia que o primo mais novinho dela vai receber o dom. Ela quer dar um presente para a avó e ela acaba meio que queimando assim o presente. E aí a avó diz: a melhor forma de contribuir é dar espaço para que o resto da família possa fazer o que faz de melhor. E em mais uma vez que a Mirabel tenta ajudar, mostrar que tem valor, mostrar que está ali querendo contribuir e querendo deixar a família orgulhosa, a avó traz essa fala, né? Ela não agradece a ajuda assim da Mirabel, ela só diz, né? A mensagem que ela parece passar é: fica longe, que os outros, né? Têm potencial ali para ajudar, né? A colocar o seu melhor para ajudar. Então, a tua melhor forma de contribuir é ficar no teu quarto, é ficar ali, né, longe da situação, é ficar ali de escanteio. E aí a gente começa a ver e hipotetizar um sentimento da Mirabel de não pertencer à família Madrigal. E aí a gente percebe isso no filme, e isso nas pesquisas, e isso na clínica, o quão danoso é para uma criança não ter esse sentimento, assim, de se sentir pertencendo à família. A família que é... a família, principalmente a relação com os pais, né? E aí aqui a gente também extrapola para a avó, que é o primeiro contato que a criança tem, que vai ser o núcleo que vai ajudar ela a socializar, primeiro com a família, depois com o restante. Não se sentir pertencendo é muito doloroso. E isso acaba acontecendo com a Mirabel. Então, ela tem, me parece ter esse sentimento de não pertencer, faz uma corrida incessante para tentar ter aprovação, e mesmo ela mesma assim se afirmar de: não, eu pertenço, eu sou abençoada, tenho uma família, eu faço parte. Mas aí chega um momento em que ela externaliza que não tá legal. E aí a gente pensa isso, que ela cresceu... ela tem 15 anos, a Mirabel é uma adolescente, ela é filha caçula, e durante esses 15 anos ela cresceu numa família assim, que ela tem esse lema de deixar orgulhosa, ela tenta, ela realmente tenta contribuir ali mesmo, assim, ajudar do jeito dela, e tem olhares de reprovação, e olhares, e no caso da avó, falas mesmo, que dizem: fica de escanteio que talvez tu não atrapalhe assim. Então, a gente se pergunta o quanto será que ela acredita mesmo que ela é especial. Ela diz: com ou sem dom eu sou especial. E aí a gente pergunta: até quantos... Eu me perguntei no filme, né? O quanto será que a Mirabel acredita nisso, levando em consideração o olhar da família, o desprezo quando descobriram que ela não tinha dom, a decepção, o vizinho trazendo esse presente especial dos não especiais, a comunidade decepcionada. O quanto será que ela acredita nisso e o quanto não dói, né? Ela se dá conta ali que ela é diferente. Aí aparece uma cena, e essa é uma imagem que até aí tudo vai muito bem, assim, no sentido de estar muito... as coisas estão acontecendo de modo automático ali com a Mirabel, do jeito que ia, e quando acontece isso, é quando esse pequenininho ali no meio, ele ganha o dom dele. E a avó fala exatamente a mesma frase para ele: você vai receber um dom tão especial quanto você. E ele recebe o dom. E claro que todo mundo comemora. E a Mirabel fica muito feliz, porque ela é muito próxima desse menino. A Mirabel tem qualidades importantes também de ser evidenciadas, mas que não são evidenciadas durante boa parte do filme. Que é de ser empática, né, uma amiga, e obviamente ser muito resiliente diante de toda essa situação. E a abuela diz: que noite perfeita, vamos fazer uma foto.
E essa é a foto, né, que eu tô mostrando aqui para vocês, só que a Mirabel não tá na foto, ela tá para trás, assim. E essa cena congela, e a Mirabel canta uma música também, mais uma, esse filme é cheio de músicas bem, bem legais, assim, que ela por que eu até hipotetizei antes, assim, o quanto será que ela tá legal ou não tá? Porque ela começa cantando essa música dizendo que tá legal, que ela não vai chorar, porque ela ainda é da família Madrigal. Mas ela começa a dizer que ela se sente deixada para trás, que toda a família recebeu um dom, mas ninguém pode ajudar ela. E isso é um paradoxo, né? Então, assim, tem dons, ajudam toda a comunidade em questões, assim, né, de materiais, por exemplo, de levantar peso da Luísa, de decorar as coisas com a Isabela, de controlar o tempo, só que ninguém consegue ajudar ela na dor que ela tem. E muito menos parecem perceber essa dor, exceto duas pessoas que a gente já vai falar, assim, o quanto eles tentam, né, ali acolher ela de uma certa forma, que são os pais. Então, ela acredita que ela consegue provar o valor dela, que ela consegue se mostrar ali competente, mas ela se sente deixada para trás. E ela só queria que a família pudesse contar com ela, valorizar ela e olhar para ela. Então, essa cena é bastante marcante, porque ela consegue externalizar, assim, falar sobre o sentimento dela, não para ninguém diretamente ainda, né, mas colocar para fora algo aí que estava incomodando, e claramente, assim, tinha uma pontinha ali que dizia que, tá, será que as coisas estão legais assim mesmo para ela? E ao ver toda a comunidade ao redor, comemorando tudo isso, a gente percebe pela expressão também dela de, tá, eu tô feliz que ele teve um dom, eu tô feliz por essa comemoração. Mas, na verdade, eu também tô muito triste por eu não ser reconhecida, por eu não ser vista. E aí, quando a gente fala da Mirabel, né, e de qualquer criança, a gente precisa levar em consideração vários fatores que influenciam no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, no caso da Mirabel. Então, a gente tem um contexto, uma cultura que vai influenciar no desenvolvimento dessa criança, e no caso da Mirabel, a comunidade, ela tem uma expectativa muito grande com a família, ela se decepciona quando vê que a Mirabel não tem dom, e eles vivem contando com a ajuda dos dons da família. Então, tem aí uma comunidade que é muito ajudada pela família e que também é muito agradecida, né, pelos dons ali da família, pela ajuda que eles fazem, mas é uma comunidade, uma cultura que tem uma expectativa ali sobre ela. A gente sempre vai ter, claro, as características pessoais da criança, né? Então, tantos pontos fortes da Mirabel, que sim, ela é uma criança, assim, parece ter uma capacidade de resiliência alta, né? De poder, mesmo diante dessas reprovações ali, querer continuar provando o seu valor, ou querer continuar fazendo parte ali daquela família no sentido emocional, assim, de se conectar com as pessoas. Assim como a gente vê características dela, quando ela fala com as irmãs, do quanto ela é empática também, né? De tentar ver que, opa, pode ser que alguma coisa não tá legal. E a gente vê características dela também no jeitinho dela, assim, né? Ela é um pouco, como eu falei anteriormente, apressada, ansiosa, ela derruba algumas coisas, ela vai, às vezes, esbarra em algumas outras pessoas. Então, tem esse jeitinho dela que também aí vai influenciar na forma como ela vai se desenvolver. Mas os pontos fortes é sempre importante que a gente possa avaliar, assim, o que essa criança tem de bom, de positivo, né, diante, às vezes, das queixas que os pais trazem, que, né, por vezes, por ser queixas, não são características aí que os pais reconhecem como positivas. Vai ter um funcionamento familiar que, de uma forma ou de outra, vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. E aí a gente fala da organização, da estrutura e da relação familiar que vai influenciar em como cada um dos membros vai se desenvolver. E a gente tem variáveis relacionadas aos cuidadores. Né? Eu botei cuidadores aqui porque nesse filme a gente tem tanto os pais quanto a avó que exerce um poder ali bastante grande. Então,
tanto questões do quanto esses cuidadores estão esperando ou não essa criança, né, numa questão de expectativa com a gravidez, com o jeito dessa criança ser ou não ser, se uma criança tem um diagnóstico ou não tem, por exemplo, tem alguma limitação ou não tem, assim como sintomas desses pais, né, então pais que têm sintomas, isso é um fator de risco para que as crianças possam vir a ter os mesmos sintomas que esses pais, porque isso também vai influenciar na forma como esses pais vão se relacionar com essa criança, o nível de estresse dos pais, e assim como as práticas educativas parentais, que é a temática que eu estudo, que eu pesquiso. E a gente tem várias definições do que são práticas educativas parentais, e aqui a gente vai entender que são todas as estratégias, os comportamentos, as formas, os modos que os pais utilizam para educar, para se relacionar com alguma criança. E aí, no caso dos pais, né, com os próprios filhos, e no caso da abuela, com a neta. E essas práticas educativas parentais, elas são divididas em duas categorias. Elas são positivas ou negativas. Positivas são todas aquelas práticas de um monitoramento adequado, um diálogo, uma orientação adequada para essa criança, os pais terem abertura para a expressão emocional dessa criança. E essas práticas parentais positivas se associam a menor nível de sintomas emocionais e de comportamento nas crianças. Por outro lado, as práticas negativas estão mais relacionadas a humilhações, a chantagens, a práticas mais abusivas, e inclui também maus tratos infantis. E aí tem diversas pesquisas internacionais que mostram a associação entre a forma como os pais se relacionam com o desenvolvimento das crianças, e agora a gente fez, no ano passado, uma pesquisa antes, assim, da minha tese mesmo, para a gente poder avaliar em pais, na sua maioria, aqui do Rio Grande do Sul, e evidenciamos o quanto que as práticas educativas parentais, especialmente as práticas negativas, que vocês também podem encontrar como nome prática coercitiva, é a mesma, são sinônimos assim, o quanto essa variável dos pais, a forma de se relacionar com a criança, as práticas educativas parentais negativas, é uma variável de várias que a gente avaliou, que teve um poder explicativo maior para a presença de sintomas emocionais e de comportamento nas crianças. Então, isso é uma temática importantíssima da gente abordar em diferentes espaços, e aqui é um deles, o quanto a forma como os pais se relacionam com as crianças impacta no desenvolvimento delas. E a gente vê isso nesse filme também. E aí a gente tem o conjunto de práticas educativas, positivas e negativas, vão dar origem aos estilos parentais. E aí, nesse filme, a gente tem 2 estilos parentais muito evidentes. O primeiro, eu botei aqui vários nomes que vocês podem encontrar na literatura, é o estilo cooperativo, assertivo, democrático ou autoritativo, tá? Diferentes autores usam diferentes nomenclaturas. Mas é o conjunto de práticas educativas parentais positivas, tá? Que não significa que é tudo amor e só isso, né? Esse estilo, ele tem sim um nível de limite de exigência adequado, e ele tem um nível de expressividade, né, emocional, de responsividade, de expressão de afeto também bastante adequado. Então, não tem, se a gente for pensar em 2 variáveis que classificam ali os estilos parentais, a responsividade, a questão de afetividade e limites e exigência, o estilo cooperativo tem uma balança muito bem equilibrada entre esses 2 fatores. E aí a gente consegue perceber os pais da Mirabel com o estilo cooperativo. Tem diálogo, tem apoio,
ela consegue muitas vezes, a Mirabel não fica muito conversando com a mãe, às vezes ela foge. Mas a mãe se esforça muito para conversar com a Mirabel, em dar apoio quando às vezes a avó fala algumas coisas desnecessárias. Tem um amor incondicional, isso é importantíssimo para a infância. O quanto essa mãe refere várias vezes no filme o quanto ela ama e ela gosta da Mirabel, do jeito que a Mirabel é, com dom ou sem dom. E esse estilo, ele leva em consideração o olhar para as necessidades emocionais da criança. Então, a mãe e o pai, tá? Eles são muito sensíveis em poder perceber quando a Mirabel não tá muito legal, quando ela precisa de um espaço, quando alguma coisa chateou ela. E eles conseguem fazer isso com uma doçura é um jeito, uma sensibilidade muito grande. Então, eles falam, por exemplo, você não tem que provar nada, você é tão especial. Desculpa, você é tão especial quanto qualquer um da família. Eles valorizam a Mirabel por quem ela é. Inclusive, tem uma parte em que a mãe vê que a avó é muito dura com a Mirabel e a mãe diz: mãe, você tem vezes que você é muito dura com a Mirabel, né? E a Julieta, que é a mãe da Mirabel, ela me parece que ela quer trazer para a avó o quanto, poxa, considera tudo o que aconteceu, considera que ela não tem um dom, considera como ela está se sentindo, né? De poder, assim, trazer essa informação pelo que ela está vendo da filha, que a filha está sofrendo. E a abuela não dá muita atenção para isso e só diz o quanto, se as coisas derem ruim, de novo, como deram lá com a Mirabel, porque ela não ter ganho um dom, vai ser ruim as coisas para todo mundo. Né? Então, ela não considera ali especificamente a Mirabel, mas muito mais uma ameaça que pode ter, se caso o pequenininho ali, o Antônio, não ter o dom, enquanto isso vai ser uma ameaça para a família. Então, uma forma legal de também trabalhar até com os pais, né, na clínica, assim, que às vezes precisam de um auxílio para se relacionar com a criança de uma maneira mais saudável, a gente pode orientar eles utilizando, assim, cenas que demonstrem, assim, não que eles tenham que fazer igual, mas para perceber a diferença que tem entre um estilo cooperativo e um estilo que não é nada cooperativo, tá? E do outro extremo, nós temos um estilo autoritário. Não é o outro extremo, né? Acho que eu usei a expressão errada, mas é de um outro lado, assim, tá? Não é necessariamente o extremo, porque o estilo autoritário, ele tem muita exigência e pouco espaço para expressão e para afeto, assim. Não significa que esses pais não são amorosos, não gostam, mas eles expressam um pouco isso e, por vezes, eles mesmos não expressam as próprias emoções, assim. Não é só invalidar e expressar a emoção com a criança, mas, às vezes, eles mesmos não demonstram isso. Então, no estilo autoritário, nós temos a abuela. Tem um monitoramento excessivo, não é adequado como cooperativo, é algo em excesso, é demais. Tem um nível muito grande de exigência, é um foco no desempenho. Então, a gente pode pensar, para além do filme, estilo autoritário é aqueles pais um pouco mais rígidos em questão de cobrar o desempenho da criança na escola, do quanto, bom, se estava difícil, não importa, essa é tua obrigação estudar, vai lá e, né, vai lá e tira uma nota melhor, não é, nem tenta, o quanto tem essa exigência, tem uma rigidez muito grande, então, o que está posto, e não tem diálogo, não tem espaço para falar, eu coloquei essa regra e deu. E aí a gente vê pouco espaço para expressão. Não só da Mirabel, mas de muitos ali do filme. E aí, pessoal, a gente vê o que eu percebi no filme é a Mirabel sendo a porta-voz de muitos sentimentos da família, né? Muitas situações em que as pessoas seguem fazendo o que elas fazem, seguem ajudando a comunidade com o dom, mas ninguém questiona. E a Mirabel já é uma questionadora, que não é nada positiva, né? Mas ela é uma menina mais curiosa, ela quer entender um pouco mais. E com a avó não tem espaço para isso. E aí a avó diz para Mirabel:
Eu sei que tu quer ajudar, mas hoje preciso que seja perfeito. Toda a cidade depende da nossa família e dos nossos dons. Imagine, né, assim, o quanto pesa isso para uma criança, né? Então, eu sei que tu quer ajudar, mas tem que ser perfeito. O que é esse mas, assim? Se tu quer ajudar e tem que ser perfeito, as duas coisas não combinam. Tu ajuda e perfeito não combinam. Quando a avó fala essas coisas para Mirabel, ela não traz uma outra possibilidade, como talvez um estilo cooperativo poderia fazer. Por exemplo, eu sei que tu quer ajudar e hoje é importante para mim que seja perfeito. Que tal tu ir na cozinha ajudar a tua mãe com as comidas, por exemplo, tá? Ela não dá uma possibilidade. É assim, ó, tu quer ajudar e tem que ser perfeito, então não tem espaço aqui. E aí, esse estilo autoritário a gente percebe em várias expressões da avó. E em uma delas que ela diz para Mirabel, gritando, eu não sei por que você não recebeu um dom, mas isso não é motivo para você destruir essa família. E ela fala isso para Mirabel com essa expressão aqui redondinha, né? O quanto ela tá ali irritadíssima com a situação. A Mirabel e a irmã estavam se divertindo e para a avó não tem espaço para isso, né? Então a avó representa esse estilo rígido demais, assim, né? Bem personificado no extremo do autoritarismo, assim. O quanto não, calma aí, tá tudo bagunçado, essa casa tá diferente, o que aconteceu? E ela se irrita muito com isso. E por mais que está a Mirabel e a Isabela, ela se irrita aparentemente com a Mirabel, né? Porque a Mirabel, todo o filme, ela fica ali tentando ser vista pela avó. E aí a avó fala isso pra ela, né? Eu não sei por que tu não recebeu, mas isso não é motivo para você destruir a nossa família. Então, muito irritada e quebrando total o clima de lazer ali das irmãs. E aí, essa cena que eu coloquei aqui para vocês é algo bastante intenso, assim, né? Eu, quando coloquei essa cena, eu fiquei pensando no uau, assim, que forte que é, né? Eu gosto muito de tanto apresentar cenas, assim, por vezes no consultório, para os pais, ou mesmo de poder pensar o que essa cena até me passa, assim, de sensação. E essa é uma cena em que a Mirabel tá cantando uma música e ela diz ela tá dizendo pra avó, olha pra mim, olha que eu tô aqui, olha o que eu tenho pra dizer, né? Eu quero ajudar de alguma forma. E olhem o olhar assim, concentrado da avó para sei lá onde que tava, mas assim, concentrado, eu tô olhando pra cá, tu tá ali chorando, pedindo a minha ajuda e eu tô aqui, firme, forte, no meu objetivo, que é manter essa vela acesa. O objetivo da avó é manter a vela acesa a qualquer custo. Então, a gente vê um pedido ali da Mirabel, né, com essa carinha dela, quase implorando, assim, né, olha aqui para mim, eu estou aqui. E ela diz, a avó disse lá no início, depois a Mirabel repete várias vezes no filme, abra os olhos, né, assim, hello, eu estou aqui. E a gente também vê isso muitas vezes nas famílias que a gente vai atender, né? A sensação que eu tenho, assim, é de tristeza, assim, né? Eu ver essa cena, né? Ela tá ali claramente querendo ser vista e a avó não tá disponível. Acho que essa é a palavra, assim, não tem espaço para isso. Eu não tô disponível para falar contigo. E isso traz uma série de consequências para a visão que a criança tem dela e para a relação entre os dois, obviamente. Então, a gente vê, muitas vezes, pais, por exemplo, mais autoritários, com a escolha do vestibular, por exemplo, né, a Mirabel está com 15 anos, assim, de uma idade perto, assim, né, o quanto eles têm uma expectativa grande de que a criança, algumas famílias, tá, faça uma determinada faculdade, seja lá por que motivo, porque terá maior retorno financeiro, porque a família tem essa carreira. E o quanto, quando a criança, o adolescente, faz uma outra escolha, por vezes eles não são mais vistos, assim, né? Ou claramente os pais demonstram uma decepção. Fora aqueles que nem têm opção de escolher diferente.
Aqueles que eu escolhi, por exemplo, tal curso, nem sabem dizer o porquê, assim, porque foi algo assim determinado, né, por talvez uma postura mais autoritária, por algo que já estava posto, e não teve ali a abertura, uma disponibilidade para conversar e para ouvir qual era o desejo dessa criança, desse adolescente. E aí, esse estilo autoritário, assim como as práticas educativas parentais negativas, elas se associam com sintomas nas crianças. Isso a gente também viu na pesquisa que a gente realizou, e a gente tem muitos artigos, eu coloquei algumas referências aqui para vocês, mas tem muito material que fala sobre isso, com diferentes populações, de diferentes contextos, com diferentes culturas. E aí eu coloquei aqui, a gente já falou bastante da Mirabel, né? E eu coloquei aqui a cena da Isabela, da Luísa e do Antônio. Eu não coloquei da Dolores, do Camilo, mas certamente poderíamos falar também deles. O quanto eles sofrem com esse jeito da avó de manejar e de se relacionar com eles. Então a gente vê o Antônio bastante nervoso quando vai ser a noite do dom dele, e ele se esconde, e aí de novo a Mirabel, com o jeitinho dela, com a empatia assim, que ela tem, o carinho que ela tem por esse primo, ela vai lá e conversa, e aí ele diz para ela, e se não funcionar? E ele fala até sussurrando assim. E aí a gente vê, né, o quanto tem um peso ali, né, uma carga, uma ansiedade gigantesca com esse momento de ganhar o dom ou não ganhar o dom. E claro que ele refere, né, que pode acontecer o que aconteceu com ela, né, de ela não ter o dom, e o quanto isso preocupa ele, né. Então pode ser que se a Mirabel tivesse um dom, ele não teria tanta ansiedade, né. Mas, ao meu ver, alguma ansiedade ele teria porque tem uma pressão muito grande, né, em saber qual vai ser o dom, como que tu vai ajudar as pessoas. A Luísa, né, que é essa que tá com o burro ali no ombro, né, ela é forte a todo custo, a Mirabel diz lá na música, né, Luísa é excepcional, não existe nada igual. Luísa é forte. E ela realmente, né, tem uma força absurda, né, e ela ajuda a comunidade até movendo o rio, né, uma pessoa pede para ela, Luísa, preciso que tu mova o rio daqui, Luísa, não sei o quê, Luísa carrega os burros. Então as pessoas vão chegando na casa deles e ela vai carregando os burros, ela vai fazendo isso, né. E aí a Luísa é uma pessoa que é uma das irmãs da Mirabel que tem uma música para ela. E aí quem não viu o filme, podem, se não quiser ver o filme, mas procurar na internet a música da Luísa, que é claramente uma ansiedade gigantesca diante da situação que ela está vivenciando. A Mirabel começa a perceber isso porque a prima dela diz que a Luísa tá com um tique no olho, né? Então a Luísa começa a fazer assim com o olho, sabe? Se tremer. E isso é algo que chama a atenção da Mirabel e ela vai conversar. E aí a Luísa consegue se abrir para a Mirabel através dessa música. E a Luísa diz que a pressão para ela se manter ali forte é muito grande. Né? Ela canta a música, a pressão faz tique, tique, tique e não quer parar, não acaba nunca essa pressão. Essa pressão faz com que ela fique pronta para estourar. E ela traz uma frase bem importante que é: não sou nada se tirar o meu dom. Dá vontade de sair cantando a música já agora. Mas são frases bem interessantes a gente analisar na música, porque ela se doa inteiramente para esse dom, e a percepção que ela tem dela é: se eu não tenho esse dom, eu não sou ninguém. E talvez ela hipotetize que ela não vai ser ninguém porque ela não vai mais ser vista como ela é vista, como ela é chamada, como ela é valorizada. E aí ela diz que pode até machucar, pode doer, mas ela não diz não. E ela fica num equilíbrio, assim, né? Tentando manter as coisas equilibradas, continua fazendo as coisas. Mas com essa pressão, em alguns momentos ela nem sabe mais quem ela é. E às vezes ela fica
se sente ociosa, assim, né? Se não tem ali o que fazer, ela se sente ociosa. Então, ela é uma pessoa que se doa inteiramente e fisicamente, né, com a força dela para os outros. E a gente pode hipotetizar isso, o quanto ela, pela fala dela da música, se ela não tem o dom, ela é o quê? Como é que ela vai ser vista? Ela vai ser vista como a Luísa ou nem isso? O que vai acontecer se ela falar que tá fraca e ela não quer mais carregar? Ou se ela tá muito pesado isso para ela? Então, essa música mostra pra gente o quanto, assim, literalmente ninguém é de ferro, assim, né? Tem coisas que ela é sim muito forte, a gente já vai desconsiderar isso, mas não tá tendo um limite, um respeito ali para as necessidades dela, né? Essa calma que ela quer sentar numa rede e não fazer nada, assim, em alguns momentos, e que é importante isso também. E já a Isabela também tem uma música muito legal. Ela tem uma relação bem difícil com a Mirabel, né? A Mirabel até falou pro futuro pretendente lá da Isabela no início, né? Que a Isabela é uma metida e eu falei demais, né? Então ela fica numa relação assim bastante uma relação ruim, assim, não é nem uma questão de inveja, mas ela fica assim, tipo, lá vem a Isabela, né, assim, que todo mundo fica ali ao redor dela, aplaudindo ela tem muitos fãs, né, e ela acha isso, né, talvez algo, né, meu Deus, tá desnecessário isso. Mas, e aí a Isabela aproveita isso, né, ela desce, joga o cabelo dela, ela desce numa flor, ela espalha flores assim, então ela acaba quando as pessoas vão até ela acaba fazendo uma cena, assim, né, para as pessoas. E aí ela também tem essa música que eu estava falando, que é muito interessante, que ela diz... Primeiro, a Mirabel vai tentar conversar com ela, e ela não quer papo, porque a Mirabel estragou a noite dela, e aí ela fica tão irritada, e ela faz um cacto, né? Ela faz uma planta diferente, porque ela só fazia coisinhas mimosas e docinhas, assim, né? Coisas fofuras. E ela faz um cacto que é imperfeito, não é simétrico, é totalmente diferente e não é o que ela esperava. E ela começa a expor para Mirabel, através dessa música, o quanto ela corresponde ao que esperam dela, o quanto ela ensaia os sorrisos. E algo que ela diz eu passei a minha vida inteira fingindo ser perfeita. Eu nunca quis casar, eu só fiz isso pela família. E aí, gente, pensem, né? Tô trazendo situações para vocês, mas o quão intenso e pesado é para esses três personagens, e no caso a Isabela, que a gente tá falando, carregar isso, né? Eu não quero ser perfeita, eu não quero casar, mas eu vou fazer isso pela família. E até que ponto a gente pode se perguntar, ela conseguiria manter isso, né? Porque ela estava prestes a se casar. Então ela diz, né, que o que será que ela pode fazer se ela perceber que ela não quer mais ser perfeita? Que ela quer ser diferente, ela quer criar coisas diferentes. E ela tem muita aflição na expectativa que os outros têm dela ser a filha perfeita. A avó até passa a mão no cabelo dela, faz assim, um sentimento assim de tipo, meu orgulho, assim, né? Então, tem uma regra ali estipulada que é família feliz, abuela feliz, tá tudo certo. E o quanto ela não se permitia sair dessa linha da perfeição, né? E extravasar e demonstrar quem ela é, ou demonstrar os desejos dela. Então, nesses três exemplos, a gente vê claramente aí uma ansiedade, uma aflição e uma pressão, né? Para manter ali os dons e manter as coisas como estão, manter as coisas organizadas, não sair da linha, não decepcionar. Mas o quanto eles gostariam de um espaço para isso. E aí vem a Mirabel e, de certa forma, a Mirabel expõe, né, esses desejos que ela não sabia que eles tinham, ela só descobre quando ela vai conversar com eles, mas o quanto ela, durante todo o filme, ela vai expondo isso. E aí a gente tem a Mirabel, claro, que ela cresce a vida inteira dela, nos 15 anos, ouvindo que ela não sabe fazer as coisas, que ela é diferente. E aí a gente pode pensar o quanto nós temos pais, alguns mais autoritários, que colocam expectativas
gigantescas e, por vezes, inalcançáveis nas crianças. E aí a gente tem nesse filme tanto o peso de carregar um dom, quanto o peso de não ter um dom. E as duas situações causam sofrimento. Porque no início a gente percebe, é a Mirabel, é a Mirabel, é a Mirabel, mas com a fala dessas outras pessoas, a gente também, outras pessoas, essas outras crianças, né, a Isabela, a Luísa e o Antônio, a gente percebe que eles também têm ali um peso. Né? Tem uma expectativa muito alta sobre eles, e eles estão expressando isso. Então é fantástico que eles conseguem expressar, mais fantástico ainda que eles conseguem expressar para Mirabel, que é super empática, né? Até a Luísa no final dá um abraço nela, assim. A Isabela também acaba se aproximando dela, é algo que ela não esperava, mas o quanto ela consegue ajudar as pessoas, mesmo não tendo um dom, mas ouvindo ali, porque era isso que eles precisavam, de um espaço. E diante dessa expectativa gigantesca que a abuela tem sobre todos da família, no final, pertinho do final do filme, a abuela chega dando um sermão na Mirabel, e a Mirabel diz, e essa cena para mim é muito, mobiliza muito, assim, porque a Mirabel diz: eu nunca vou ser boa o suficiente para você. Não importa o quanto eu tente, não importa o quanto qualquer um de nós tente. E ela fala isso para Mirabel e para a avó, que continua com uma cara de braba, assim, depois vai soltando assim a expressão. Mas ela tá dando voz ali para tudo que ela tá percebendo. E aí a Mirabel chega à conclusão de que não importa o que eu tente. Eu tentei ajudar, eu tô tentando ajudar a minha família aqui, mas eu nunca vou ser boa o suficiente para minha avó, porque eu não tenho um dom. Mas aí ela acaba falando dos outros também, o que é importante, porque talvez os outros não falariam, porque não veem ali espaço e não querem decepcionar a avó. E aí ela diz: não importa quando qualquer um de nós tente. Aí ela diz: a Luísa nunca vai ser forte o suficiente. A Isabela nunca vai ser perfeita o suficiente. Isso é verdade. Numa família, sem ser numa família que tem dons, é importante que os pais adequem as expectativas, porque nenhum filho tem que atender as expectativas de um pai ou de uma mãe. Isso é muito sofrido, porque é muito amplo, é algo que não é palpável o que é uma expectativa. E aí, nesse filme, a gente vê que elas ficavam incessantemente tentando atender as expectativas da avó, mas talvez a avó estava querendo mais. Tava querendo, não bastava a Luísa mexer um rio, mover um rio. Tinha que estar fazendo mais coisa. Não bastava a Isabela criar coisas maravilhosas de flores. Ela tinha que casar, ela tinha que ter filhos, né? Para seguir com os dons. Então é algo que é importante que a gente possa considerar. A Mirabel ali sem um dom, mas ela conseguindo fazer uma mudança absurda e positiva na família. Essa quebra aí da homeostase da família foi fundamental para que as pessoas pudessem se dar conta do que estava acontecendo e talvez ter a oportunidade de falar. Então, eu fiquei muito sensibilizada quando a Mirabel diz: eu nunca serei boa o suficiente para você, não importa o quanto eu tente. E ela tá frustrada com essa situação, mas ao mesmo tempo ela me parece aliviada por estar falando isso. De estar expondo de tá bom, né? Eu tentei, mas não vai adiantar eu fazer mais coisas. Claro que aliviada, mas muito frustrada também, é muito triste. Porque ela acaba percebendo, né, ao meu ver, que ela não vai ter aquele reconhecimento da avó. E aí a gente pode pensar, eu coloquei essa fotinha aqui, essa é a Mirabel pequenininha, né? E olhem a cara dela, né? A cara não, né? A expressão dela, pessoal, assim, de uma expectativa, assim, com as mãozinhas, né? Esperando receber o dom. E aí acaba que isso não acontece. Aí ela olha pra avó e a avó tá, assim, né? Assim, decepcionadérrima. E aí a gente já pode hipotetizar, tá? Que possíveis crenças aí da Mirabel sejam: bom, se eu não tenho um dom, então eu não pertenço a essa família. Se eu não tenho um dom, então eu não sou especial. Se eles têm dom e eu não,
então eu sou diferente. E crenças mais de regra da Mirabel, né, a gente pode hipotetizar que seja, eu tenho que deixar minha família orgulhosa, eu nunca serei boa o suficiente, eu sou diferente, eu não pertenço, né, tudo isso são crenças que ela pode estar aí desenvolvendo a partir das vivências que ela teve com a família dela, e ela está tendo. Porque se a gente for considerar as crenças, assim, as ideias que a gente tem de nós, né, e o quanto elas, nós temos diferentes crenças, sejam elas, né, mais adaptativas ou não, elas vão sendo construídas a nossa visão de nós mesmos e o que a gente pensa de nós a partir das vivências. E o quanto ela tem muitos sentimentos de tristeza, culpa e frustração. Né? Então ela se sente extremamente triste por não ter o dom, frustrada por causa disso, ainda mais por, né, não conseguir corresponder ali à expectativa da avó, e culpada, né? Bom, será que isso é culpa minha? Estão dizendo que eu estava na visão do Bruno, e aí? Né? E aí, outra informação importante a gente poder pensar, eu falei muitas coisas da avó, né, dizendo o quanto ela agia com a Mirabel com dureza, e tudo isso é evidenciado no filme. Mas aí, para a gente poder pensar o quanto isso acontece na nossa vida, assim, né? Provavelmente vocês conhecem pessoas que agem com os filhos semelhante, igual a abuela agia com a Mirabel, ou até mesmo que batem nos filhos, que usam outras formas de educar. E aí a gente pode ser que a gente tenha, alguns de vocês tenham visto o filme e pensado, mas meu Deus do céu, que horror essa avó agir assim, ou que horror esse pai bater numa criança. E eu concordo com vocês que é muito ruim isso, né? Que como a gente viu até então agora, e as pesquisas nos mostram, que é muito ruim para a criança que isso aconteça. De agir de maneira autoritária, de bater numa criança. Né? Usar isso como uma forma de educar. E aí, a gente precisa olhar para o que está por trás disso. Então, por detrás das práticas educativas parentais, existe uma história de vida, um contexto social, alguns pais que podem ter sintomas e uma criança que pode ter algum comportamento específico, né, mais difícil. As práticas parentais, elas são influenciadas por esses 4 fatores que eu acabei de falar. E quando um pai ou uma mãe está se relacionando com a criança ou educando ela, esses 4 fatores estão juntos. A história de vida, que é o que esses pais vivenciaram na vida deles e como esses pais foram enquanto filhos. Como os pais dos pais agiram com eles. Com que práticas eles utilizavam. Não significa que se eu só recebi práticas negativas, eu vou fazer isso com meu filho. Não necessariamente é uma relação direta, assim, porque tem outras variáveis que influenciam. Mas eu preciso considerar isso. Porque muitos pais agem com as crianças e às vezes nem percebem que tem tudo isso por trás, assim, né? O contexto social é importante. No caso do Encanto aqui, a gente percebe um contexto que tinha uma alta expectativa com essa família, né? E para além do filme, a gente pode pensar em um contexto que é mais violento, vai influenciar assim na forma como tu vai se relacionar com teu filho. Se os pais têm sintomas também, né? Então, o que as pesquisas mostram? Pais que têm algum sintoma relacionado aos transtornos mentais, lá do DSM, são pais que podem ter maior dificuldade de regular as emoções e, por isso, maior tendência a usar práticas educativas parentais negativas. E, além disso, claro que no filme a gente até pode hipotetizar sintomas aí desses pais, né, e dessa avó, mas o quanto, às vezes, o jeito da avó, né, assim, essa postura mais autoritária, essa rigidez, talvez não é, né, isso obviamente não é um sintoma, mas pode ser uma característica dela que influencia aí na forma como ela vai lidar com a Mirabel. E as características da criança, então, talvez uma criança que tenha um comportamento
mais desafiador, ou mesmo assim esse comportamento da Mirabel de ficar tentando achar explicação ali da família, né? Isso incomoda muito a avó, o quanto isso influencia na forma como a avó vai lidar com ela, né? Porque a avó não quer que isso, que o milagre se acabe, a avó quer manter a chama acesa, isso que a Mirabel tá fazendo, tá estremecendo a casa, literalmente, né? Então, a gente precisa considerar isso, esses 4 fatores que estão atrás das práticas parentais, juntinho com elas. E aí a gente precisa olhar, pessoal, com sensibilidade para essa avó. E que muitas vezes a gente, quando eu fui assistir o filme, eu percebi que eu só fiz isso no final, assim, né? Claro que entendendo a temática e estudando ela, eu percebo que tem coisas aí por trás por essa avó agir dessa forma. Mas é no final que a gente percebe a avó entrando em contato com a história de vida dela e principalmente em contato com a vulnerabilidade e com a dor. Então, no momento em que ela se permite entender o porquê ela está agindo com todo mundo, porque a Mirabel deu voz ali que todo mundo estava exausto disso, assim, né, frustrado. No momento em que a avó percebe que a forma como ela está agindo, não só com a Mirabel, mas com todo mundo, está influenciando na relação de todos, ela também consegue e se permite, naquele momento com a Mirabel, acessar a vulnerabilidade dela, a dor dela. E aí a gente vai ver juntos essa cena que é lindíssima, né? Eu sempre me emociono quando eu vejo assim ela, que ela é bastante intensa na relação com a neta. Ela é a cena assim, né? Da abuela com a neta é super intensa a relação delas. A forma, por mais difícil que seja, assim como é para a maior parte dos pais entrar em contato com a história deles, eles conseguiram fazer uma cena muito sensível, assim. E a Fran vai passar ela para nós. Ai, gente, Agora meu microfone desbloqueou. Desculpa, clicava e ia falar e não dava, e eu clicava de novo. Ai, é uma cena bastante intensa, né, gente? Eu vi que a Alexandra botou aqui no chat, todas choram chorando, assim, né? Acho que ela quis dizer. E o quanto... eu digo assim, né? Bom, parece que é, tipo, impossível não se emocionar, assim, com essa cena, assim, né? Porque durante todo o filme a gente vem observando essa forma intensa da avó agir com a Mirabel, e aí mesmo que a gente até possa estudar, né, sobre coisas que estão ao redor, impacta muito a forma como ela lida, e no final ela ter essa abertura, né, essa possibilidade de poder entrar em contato com o que incomoda ela, o que dói nela, é super importante e necessário para que e ali ela diz, eu sou a culpada disso, né? A culpada que sou eu. E não é nenhuma ideia, assim, né? Assim como nas consultas eu nunca falo para os pais, a ideia não é achar culpados, assim, mas a gente vê o que a gente vai fazer a partir de agora, no que está posto, assim, né? Então, assim, a relação da família não tá legal. A casa caiu, literalmente, ali né, no filme do Encanto. Então, o que a gente vai fazer agora que a casa caiu? Não é a ideia buscar culpados, né? Mas sim se responsabilizar para o que vai ser feito a partir de agora. E aí, pessoal, voltando aqui só para essa cena específica, algo importante para a gente poder discutir é que a avó conta a história dela, conta a história, né, de medo de perder as pessoas, medo de ficar sem casa, e o quanto lá no momento inicial foi provavelmente, né? Foi extremamente importante que ela agisse dessa forma autoritária. Talvez para organizar a comunidade, né? Para poder manter ali esse milagre, esse refúgio e essa chama da vela acesa, porque ela não sabia o que ia acontecer.
Então, foi adaptativo até certo ponto, mas depois começou a não ser mais adaptativo, porque ela começou a... ok, ela dava ordem, mas as pessoas se afastavam muito dela, ou tem muito medo dela. E que relação bacana é quando a gente tem medo de se falar com alguém, né? Não é uma relação bacana, assim, tem alguma coisa que a gente precisa mexer aí. E aí, no meu entendimento, tá? A partir da temática, assim, do meu doutorado também, do que eu venho estudando, me parece que essa avó se agarra na rigidez por esse medo intenso de perder, de ficar sem casa, de perder o milagre, de que a chama da vela se apague. E aí ela se agarra na rigidez e ela age de uma forma autoritária, que tem, sim, prejuízos, como a gente viu, mas também como uma forma de cuidado. Então, eu também vejo, às vezes, no consultório, uma ideia de que se eu agir assim é porque eu estou cuidando, né? Então, a avó, ela estava agindo assim, claro, pela história de vida dela, mas como uma forma de cuidar, de manter as coisas como estão, manter uma vida protegida para as pessoas com o refúgio, com as montanhas, né? Então, a gente precisa ter uma sensibilidade na forma de compreender o que significa para esses pais ou para esses cuidadores, no caso da avó, agir dessa forma. O que está por trás disso? E não estou dizendo que agora a gente tem que agir de forma autoritária para cuidar, né? Mas mostrar para esses pais também que pode ter outras formas muito respeitosas de cuidar das crianças sem ser autoritária. Mas para isso vai ser necessário trabalhar com essa avó. Não adianta a gente trabalhar com a Mirabel e dizer para a Mirabel, sim, se expressa e tudo mais, se essa avó continuar assim, né? E aí vem, né, algo que eu particularmente tenho um gosto muito grande, né, que é a importância da gente intervir com os pais, trazer esse olhar sistêmico para tudo que está ao redor da relação deles com a criança, para a gente poder falar sobre isso. Então, a gente precisa ensinar e mostrar para os pais quais são os fatores que influenciam a relação que eles têm com o filho ou com a filha deles. Para que eles possam ter uma prática parental, assim, uma relação com a criança mais consciente. Senão eu acabo repetindo padrões, eu acabo agindo de maneiras que não são tão legais, sem nem saber o porquê. E aí, o que a literatura diz? E a Organização Mundial da Saúde pontuou que uma das estratégias para promover o desenvolvimento das crianças e para prevenir os maus tratos infantis ou práticas mais abusivas é a gente agir com os pais. Porque quando a gente age com os pais, a gente está tendo uma possibilidade de melhorar o relacionamento entre pais e filhos e, consequentemente, do clima ali familiar, quem sabe, mas também é uma estratégia para a gente promover o desenvolvimento infantil saudável. E aí, o meu projeto de tese é avaliar uma intervenção que nós desenvolvemos para trabalhar história de vida dos pais, crenças dos pais, a importância dos pais observarem suas emoções, de cuidarem de si, porque tudo isso influencia na forma como eles se relacionam com as crianças. Então, a gente quer promover relacionamentos saudáveis, a gente quer fazer isso através do aprimoramento, do fortalecimento de práticas educativas parentais positivas. E a gente pode fazer isso trabalhando com grupos para pais. E aí, montando a aula, né, eu brinquei assim, a Abuela, mesmo que ela não é mãe da Mirabel, ela seria uma boa participante da minha pesquisa aí para a gente discutir isso e ela conhecer isso e poder entrar em contato com isso também, que é super importante, tá? Aqui eu deixo algumas referências da apresentação, de alguns artigos. E aqui eu trago essa cena, que é a cena final da família, né? O Bruno tá aí, a Luísa tá mais tranquila, tá se apoiando na Isabela, a Isabela tá mais relaxada. Parece que todos estão um pouco mais, assim, né? Um pouco mais com permissão de ser espontâneos, com permissão de ser quem eles são. E a avó fala no final, o que importa são as pessoas e não os dons, né? Que bom que algumas pessoas podem ter dons, mas a gente também vai valorizar e principalmente vai valorizar as pessoas, né? E aí a gente tem um clima familiar que, de novo, não vai ser sempre flores e amores,
mas que quando tem conflitos a gente consegue resolver porque tem abertura para o diálogo. Aqui eu deixo também o meu contato, né? Eu tenho um perfil no Insta, se vocês, né, quiserem conversar comigo por lá também, serão bem-vindos. E agora acho que a gente pode abrir um... Nossa, gente, eu fui super pontual. A gente pode abrir um espaço para conversar, ver quais foram as percepções de vocês. E obrigada, né, gente? Não esqueci dessa palavra. A Karine colocou aqui no chat. A abuela precisou ser muito forte para poder manter a família. Ela foi firme e às vezes até fria, mas acho que toda a história pode ter sentido quando a gente consegue entender a tristeza e a vulnerabilidade que ela experimentava junto com os filhos e também com a comunidade. Ótimo, Karine. E isso é o nosso olhar também enquanto clínicos, assim, né? A gente tem uma sensibilidade ali de que tem fatores que influenciam o pai a agir dessa forma. E a gente precisa, claro, quem gosta de trabalhar com essa temática, assim, né? Ver o quanto a gente está ali disposto e sendo empático com esses pais, abrindo espaço para fazer o que aconteceu, né, entre a Mirabel e a Abuela, de falar sobre isso. Então, eu concordo contigo que ela precisou ser muito forte, né? As condições ali de quando o Pedro faleceu e ela, né, ficou sozinha com 3 filhos, foi o comportamento que ela teve. Eu preciso sobreviver aqui. Mas acaba que durante um bom tempo da vida dela isso começou a não ser mais funcional também, né? Acabou trazendo prejuízos e acabou trazendo, em alguns momentos, um afastamento muito grande de algumas pessoas da família. E aí, no final, a gente consegue, e acho que a proposta também é que a gente consiga empatizar, assim, né, com essa vulnerabilidade da avó e entender, né? Não é justificar, mas entender o que está por trás. Quando tu estava falando, eu relacionei bastante ali com outro filme, que é o Red, aquele que a gente até chegou a conversar, que a mãe também tem esse mesmo estilo autoritário e também tem uma história muito, assim, que vem todo esse contexto, né, de que ela também passou por situações de muita pressão também, então por isso que ela repete esse comportamento, né. Então são 2 filmes aí que se complementam um pouco. Muito, e eles foram lançados perto, assim, né? Acho que não teve muito tempo entre eles, assim. Ele também traz essa temática aí de uma mãe também autoritária, assim, ao mesmo tempo, o que talvez a avó da Mirabel não deixa tão claro, né? A Ming, a mãe da Mei Mei, traz, assim, né, de uma super proteção absurda, assim, com a menina. Né? E o quanto ela também tem ali uma correção. A regra é atender a expectativa dos pais, assim, né? A Meimei tem uma regra assim de que ela vai ter que seguir isso, né? E o quanto isso é pesado para ela. Agora eu tô vendo aqui o chat. A Alexandra botou: o fardo de ter o dom é tão pesado quanto aquilo que ela consegue carregar. É verdade. Alexandra, boa forma assim de explicar. E a Mirabel tem isso, né? Essa sensibilidade, né? Como a Karine colocou, assim, de poder perceber o ambiente, né? E aí eu acho que até assim, a casa, né? A casita ali conversa com ela, né? Abre as portas, assim, vai respondendo ela. E aí eu fico pensando assim, cara, ela não tem um dom ali, mas certa palavra também tem isso, assim, essa sensibilidade que a gente não vê muito nos outros. Nos pais da Mirabel, talvez mais com ela, assim, né? A Mirabel, ela é muito observadora, ela capta muitas coisas que estão acontecendo, né? E aí, se a gente for pensar na família, não existe, eu não vou comunicar as coisas. De alguma forma é comunicado e a Mirabel consegue trazer para discussão, assim, né? Em alguns momentos ela não consegue, em outros ela consegue. Marina, eu queria trazer também o ponto sobre o Bruno, né? O Bruno, apesar de ter um dom, ele não é um dom que serve a família da forma que a família gostaria. Então, por isso, ele também acaba sendo
excluído. E na minha visão, assim, a Mirabel, quando conhece ele, tem uma identificação logo de cara justamente por isso, né? Porque os dois são os excluídos da família, apesar de fazerem parte dessa grande família maravilhosa que é a família Madrigal, né? Ótimo. Acho que o Bruno, né, e a forma como eles contam, acho que é muito rica, assim, né, de apresentar o Bruno, e a personificação, assim, dele. E aí a gente fica também num paradoxo, né? Tá, ele tem dom, mas o dom dele não serve, né? Mas a Mirabel não teve e também não serve, mas, assim, na balança, assim, o que tá pesando mais ali, né? E aí eu fico pensando o quanto qualquer um deles ali, né? O que aconteceu? O Bruno, ele pediram a visão dele e ele trouxe a visão que ele teve do futuro. E aí ele passou a visão do futuro. Só que desagradou. É a mesma coisa, talvez, que poderia acontecer se pedisse um jardim para Isabela e ela criasse um jardim com bananeiras, por exemplo, sei lá, né? Talvez ia desagradar, talvez não tanto, né? Porque não ia colocar em ameaça a família como a visão do Bruno colocou, mas é algo que foge da expectativa. E aí, o quanto a avó tem uma crença de que o Bruno odeia essa família. E aí a Mirabel diz, o Bruno ama essa família, né? E é muito legal poder observar os detalhes, né? Onde o Bruno mora, assim, o quanto ele tá ali sozinho. Imagina quanto tempo ele ficou ali sozinho, excluído, vendo a família ali unida e se sentindo literalmente rejeitado, assim, né? Tipo assim, teu dom não serve, sai daqui. E talvez, e o que parece, né, no final, quando aparece a música da família, né? E talvez a gente até possa passar ela, talvez a família, assim, o que eu percebi, a família, claro que a irmã lá no casamento ficou super frustrada, mas as outras pessoas, não, quero ver o Bruno, cadê ele? Né? Que bom que ele tá aqui agora, mas talvez não tinha nem espaço para falar sobre isso. Sim, tanto que a música diz, não falamos, quando tem a música que conta sobre o Bruno, é assim, a gente não vai falar sobre o Bruno, mas o Bruno e conta sobre o Bruno. Então, na verdade, se queria falar sobre o Bruno, mas não podia, porque a abuela tinha banido ele da família, né? Sim, e o quanto ele vai vendo, as pessoas vão até ele para pedir, para ver o futuro ali, ele vê e as pessoas não gostam, né? Então, meu peixe morreu porque o Bruno disse. Tipo assim, oi, né? Qual é a relação disso, né? E aí, o Bruno disse que meu peixe ia morrer e ele morreu. E aí tu fica, né? Tipo, qual é a relação ali que eles, direta que eles fizeram, né? E o quanto, imagina, né, para o Bruno uma carga de culpa imensa que ele tem aí, né? Com essa forma das pessoas lidarem com ele e principalmente enxergarem ele. A gente está agora fazendo um estudo. Ficou muda de novo. Ai, desculpa. A gente tá fazendo agora um estudo piloto, assim, com essa intervenção para pais que nós desenvolvemos. Então, a gente vai fazer esses encontros para ver, né, questões mais de metodologia de pesquisa, o que a gente precisa ou não adequar. E na metade do ano a gente vai fazer para valer, assim mesmo, né, a pesquisa a partir dessas peculiaridades que a gente vai olhar agora, né. Então, também, se vocês têm interesse na temática, né, a gente pode conversar aí para vocês estarem, quem tiver interesse, óbvio, tá ajudando de alguma forma e também convidando pais para participar. Boa analogia, Cristiane. Que a Mirabel era porta-voz e o Bruno bode expiatório. E sempre tem, assim, nas famílias esses papéis, né? Talvez não tão claro como tá nesse filme, mas o quanto essas pessoas são colocadas no escanteio, né? Literalmente, assim, né? Então, tá falando algo que eu não quero que fale ou que tá me incomodando, daí tu põe pro lado, assim, né? Mas, de novo, tu põe pro lado, mas não acaba, né? Da pessoa tá ali, as situações estão ali, vão vir à tona em algum momento. Ai, que bom, pessoal. O pessoal tá... Alguns escreveram aí que
Foi bacana. Que bom que vocês gostaram. Eu gostei muito também de estar aqui falando do filme, pelo convite e por falar dessa temática tão importante assim nas famílias. Se mais alguém tiver algum comentário, pode ficar à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone para fazer. Ou também pode falar no chat, não tem problema. Bom, se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, a gente pode ficar por aqui, então. A gente agradece mais uma vez a Marina, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom te ter aqui com a gente, muito bom poder te ouvir, muitos aprendizados maravilhosos aí, adorei. E essa tua pesquisa também é muito maravilhosa, achei incrível, vou ficar acompanhando o teu trabalho, muito legal. E obrigada a todo mundo pela presença também. E era isso, até mais. Obrigada, gurias. Eu posso, se vocês tiverem interesse na temática, mandar alguns textos para vocês, assim, bem tranquilo, isso fiquem à vontade. Ou tanto se tivessem alguma aula que falou sobre esse assunto e aí lembrou desse nosso encontro aqui, ou mesmo para quem tem interesse, podem entrar em contato comigo para a gente conversar. Muito obrigada, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo.